Vamos lá, pega a sua Bíblia, abre em João capítulo 14. João capítulo 14. Enquanto isso eu vou pedir só para o Salomão vir aqui para eu falar um negocinho para você. É coisa boa, gente. João 14, quem achou falar, achei. Quem não achou, fala, estou perdido. Sabe para onde você está precisando ir? One Flow School. Aprender mais da Bíblia. Se você não trouxe Bíblia e não é visitante, fala, perdão, Senhor. Ei, pecador. Bom. Vamos lá, bênção de Deus. João 14, deixa aberto aí no versículo 12. A gente já vai ler. Bom, a gente está numa campanha da nossa igreja chamada Coisas Maiores. A nossa igreja está te convocando a viver coisas maiores com Deus. E esse texto de João 14, a Mari, quando ela pregou há umas semanas atrás, ela falou dele. Hoje eu vou continuar falando dele também. Porque eu creio que Deus quer fazer coisas maiores na sua vida. Talvez você está aqui pela primeira vez, pensou, puxa, eu vim na igreja, o que será que vai acontecer? Deus vai te apresentar um plano maravilhoso, que é andar com Jesus. E para você que já anda com Jesus, está querendo ser cheio de Deus, cheio da presença de Deus, está no lugar certo. E é interessante, eu vou relembrar a promessa de Jesus sobre coisas maiores. No versículo 12, a Bíblia diz assim: em verdade lhes digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que faço, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Jesus disse que aquele que cresce nele, poderia viver coisas maiores do que o próprio Jesus fez. Se você já leu a Bíblia, você já viu que Jesus foi usado para curar cegos, para levantar aleijados, para fazer mudos falarem, para fazer surdos ouvirem. Jesus fez coisas maravilhosas na terra. Ele pregou o amor de Deus. Ele ensinou as pessoas, os jovens, adolescentes, crianças, adultos, velhos, a serem próximos de Deus. Mas ele disse que se eu e você crescêssemos nele, nós poderíamos viver coisas maiores. E como eu disse semana passada, não é qualquer um que prometeu isso. É o Deus majestoso. Você lembra? Ele é. Você lembra disso? Ele é maravilhoso. Ele é grande. Não é qualquer um que prometeu. Se ele prometeu, ele vai cumprir. E se nós queremos viver coisas maiores, nós precisamos conhecer mais de quem prometeu essas coisas maiores. A gente fala muito de Jesus, certo? Quem já ouviu falar de Jesus aqui na igreja? A gente fala muito de Deus Pai. Quem já ouviu falar de Deus Pai aqui na igreja? Mas nós apenas citamos o Espírito Santo. A gente cita, seja cheio do Espírito Santo. Mas dificilmente a gente vê uma pregação só sobre o Espírito Santo. Mas se nós queremos viver coisas maiores, nós temos que conhecer a vida e a obra do Espírito Santo. Por isso hoje a gente vai falar sobre a vida e a obra do Espírito Santo. Repete assim comigo, a vida. Mais alto que você não está no velório. A vida e a obra do Espírito Santo. É interessante que depois que Jesus fala sobre coisas maiores, ele começa no discurso dele a falar muito sobre o Espírito Santo. Em João capítulo 14, 15 e 16, é um discurso só de Jesus. Ele estava prestes a ir para a cruz, a morrer pelos nossos pecados e depois ressuscitar para nos dar vida eterna. Mas antes disso, ele começa a fazer um discurso para preparar os discípulos dele para a morte, para a ressurreição e para o que ia acontecer depois da ressurreição, que é a chegada do Espírito Santo. Então a gente vai passear um pouquinho sobre João 14, 15 e 16 e também sobre a Bíblia toda, o que a Bíblia diz sobre o Espírito, a vida do Espírito Santo. Então a gente continua ali no capítulo 14, depois que ele fala no versículo 12 que aquele que cresce em Jesus viveria coisas maiores, no 16 Jesus diz assim:
E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, que esteja com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pôde recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Vocês, porém, o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará com vocês. Aí, pula para o versículo 26, Jesus diz assim de novo: contudo, o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará que se lembrem de tudo o que eu disse. Vamos orar? Senhor Jesus, essa é a sua palavra, e que nós possamos conhecer a vida e obra do Espírito Santo esta noite, que nós possamos viver coisas maiores com o seu Espírito e glorificar o teu nome, e em nome de Jesus, amém. Olha só que legal, Jesus fala das coisas maiores e ele começa a falar sobre o Espírito Santo, e é interessante que ele fala: olha, eu vou morrer na cruz, e vou ressuscitar, vou continuar vivo, e eu vou deixar o meu Espírito com vocês. Ele chama esse Espírito de conselheiro. Ele está falando sobre o Espírito Santo. E a primeira coisa, o primeiro ponto que a gente precisa aprender, se a gente quer viver coisas maiores e conhecer a vida e a obra do Espírito Santo, é saber quem é o Espírito Santo. Eu sei que isso parece óbvio, mas para pensar. Geralmente, tem muitas pessoas que às vezes confundem o Espírito Santo com uma vibe, sabe? Com uma força. Quando eu começo a sentir algo especial no culto, eu estou aqui, Cristo. Você acha que é uma vibe? Nossa, que coisa boa, que energia. Não é uma energia, é Deus. É o Espírito de Deus, não é só emoção. A adoração envolve emoção. É óbvio que a gente se emociona com a música. É óbvio que a gente tem um clima aqui no culto, a luz baixinha, o ar-condicionado, aí solta a fumaça. Tchá. Parece que Deus entra quando vem a fumaça, né? Aí vem o cara do pé e faz... Enfim. Mas tem algo que vai além. É a presença de Deus. E a Bíblia diz que depois que Jesus morreu e ressuscitou, ele deixou o Espírito Santo dele. Não é uma vibe, é o próprio Deus em espírito. Eu não posso ver, eu não posso tocar, mas quando eu entrego a minha vida para Jesus, ele entra dentro de mim e começa a fazer coisas diferentes. O Espírito Santo é Deus. E é interessante que a primeira coisa que Jesus fala sobre o Espírito de Deus, ele chama o Espírito Santo de conselheiro. Repete assim comigo, conselheiro. Só que, olha só, essa palavra no grego, já estudou grego? Não? Enfim, essa palavra no grego, que foi a língua que foi escrito o Novo Testamento, é parakletos. Fala assim, paracleto. O que isso significava? Não era simplesmente um conselheiro. A palavra paracleto, não sei se eu estou falando certo, porque eu não falo grego, né, meu filho? Ela tem vários significados. Um deles é conselheiro, ou seja, aquele que dá bons conselhos, aquele que me instrui para fazer coisas melhores e maiores. Mas outro significado também era de advogado. Advogado de defesa. Quando alguém acusa os filhos de Deus, o Espírito Santo é o nosso advogado que nos protege. Mas também tem outro significado: consolador. Em outras versões vai estar consolador, em uma consolador, em outra conselheiro. Consolador é quando você está num período difícil, você está precisando de ajuda, o Espírito Santo vem e te consola. Sabe, deixa o seu coração quentinho. Tipo o abraço de vó, que é gostoso. Quem gosta do abraço da vó? É tipo o abraço do Espírito Santo. Mais ainda, além de conselheiro, paracleto significa conselheiro, advogado de defesa, consolador, mas também, e esse é o melhor significado para essa passagem da Bíblia, encorajador. Repete assim comigo, encorajador. Esse lado aqui, encorajador.
Muito bom. Ele te leva além, ele te dá ânimo. Tanto que quando Deus nos criou, a Bíblia diz que Ele soprou o Espírito dentro de nós, o nosso Espírito. O Espírito é vida, é ânimo, é alegria. É por isso que na igreja a gente pula, a gente canta, a gente dança, porque a vida de Deus está em nós por meio do Espírito Santo. Então o Espírito Santo é consolador, advogado de defesa, encorajador, maravilhoso. Mas a Bíblia continua dizendo quem é o Espírito Santo. Se você for em Gênesis 1, não precisa abrir, mas lá em Gênesis 1, no versículo 2 e no versículo 3, a Bíblia já cita o Espírito Santo logo no início. Ela fala, no princípio Deus criou os céus e a terra, e aí depois fala, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então Deus disse, haja luz e houve luz. O Espírito Santo está ali na criação. O Espírito Santo não é uma energia. O Espírito Santo é Deus. Repete-se comigo, o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é Deus. É Deus que encoraja, consola, defende. Ele é o meu conselheiro. E é interessante que a Bíblia continua falando quem é o Espírito Santo. Em outros textos interessantes, Efésios 1:13, o apóstolo Paulo diz assim, quando vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da sua salvação, e creram nele, foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Olha só que interessante, o Espírito Santo é Deus, é conselheiro, advogado, tudo que eu falei. Mas aí a Bíblia diz em Efésios 1, que quando eu e você cremos na obra de Jesus, que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para nos dar vida nova, o Espírito Santo entra dentro de nós como um selo. O que é um selo? É um sinal, é uma marca. O Espírito Santo marca a gente como se nos diferenciasse dos outros, não que nós somos melhores, não é isso, nós somos tão pecadores quanto as pessoas de fora da igreja. A diferença é que quando nós entregamos a vida para Jesus, Deus nos marca com o Espírito Santo. E aí, 1 Coríntios 3,16, o apóstolo Paulo diz algo incrível. Ele diz, vocês não sabem que são templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Ou seja, o Deus que disse haja luz e houve luz, o conselheiro que Jesus falou, o consolador, o advogado, o encorajador, quando eu entrego a vida para Jesus, esse Deus magnífico, grande, que criou as estrelas, o universo, os planetas, eu, você, esse Deus habita dentro de nós. Você consegue ver o quanto isso é poderoso? O Espírito de Deus mora em você. O Deus criador do céu e da terra. É por isso que Jesus fala, aquele que crê em mim, ele recebe o Espírito Santo e vai poder fazer coisas maiores. Porque se o poder de Deus habita em mim, se o Deus criador habita em mim, quando eu sou tocado por Ele e faço alguma coisa, coisas extraordinárias acontecem, coisas maiores, porque o Deus que criou todo esse universo mora dentro de mim. Isso é maravilhoso. Mas não é apenas isso. Paulo fala em Romanos 8, que o Espírito Santo é mais. Diz assim, porque todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o espírito de escravidão para novamente temerem, mas receberam o espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. O Espírito Santo nos torna filhos de Deus. Filhos de Deus. Eu sei que a gente pensa assim, filho de Deus, todo mundo é filho de Deus. Não é todo mundo, não. Como diria tua mãe, você não é todo mundo.
Apenas aqueles que creem em Jesus são filhos de Deus e recebem o Espírito Santo. E é interessante que o filho, ele é parecido com o pai. Quem aqui, às vezes, ouve algum parente falando: nossa, você está igualzinho o seu pai ou a sua mãe? Quem já ouviu isso? Falam isso direto para mim, mas meu pai tem cabelos. Mas, se nós somos parecidos com os nossos pais biológicos, quando a Bíblia diz que o Espírito Santo habita dentro de nós e nós nos tornamos filhos de Deus por causa disso, nós começamos a nos tornar parecidos com Deus. Isso é demais, cara. Você se torna parecido com Deus. E eu não estou querendo dizer para você chegar em casa e falar: mãe, eu sou uma deusa. Eu sou um Deus. Não! Você é filho. O Espírito está em você. E aqueles que têm o Espírito dentro de si podem viver coisas extraordinárias, coisas maravilhosas de Deus. É interessante, né? Às vezes a gente pensa: puxa, por que o Deus que criou esse universo tão vasto se importa com a gente? É interessante que esse Deus, que ao mesmo tempo é tão grandioso, tão grandioso, tão grandioso, Ele se importa com você que tem 14 anos, está cheio de espinha e está louco para jogar Valorant. Você vê só o que o Espírito faz na vida da gente. Coisa boa. E é interessante, eu tive uma experiência muito interessante com o Espírito Santo em 2018. Foi uma das experiências mais marcantes com o Espírito da minha vida. E hoje Deus quer te convidar a viver algo parecido. Eu lembro que a gente estava no nosso acampamento. Quem foi o nosso acampamento ano passado? Foi top, né? Eu estava lá num acampamento em 2018. O nome do nosso ministério ainda era MEP. E aí, tem alguém dessa época aí? Vocês estão tudo no terceirão, né? Enfim. A gente estava lá no acampamento, e eu lembro que eu estava no meio do louvor, eu tinha organizado o acampamento, e eu estava muito feliz, e eu me ajoelhei e comecei a adorar a Deus durante o louvor, e eu lembro que quando eu me ajoelhei, eu comecei a falar: Deus, obrigado, olha que coisa linda, tanto adolescente adorando a Deus, que coisa bonita, tal. E aí eu falei: cara, eu vou ler um versículo da Bíblia aqui, vou continuar o versículo que eu estava lendo no meu devocional. E eu estava lendo Romanos 12, o versículo 1 e 2. Então eu comecei a ler Romanos 12, 1, Romanos 12, 2. Quando eu cheguei em Romanos 12, 3, o pastor Luiz, o Luizinho, quem sabe o Luizinho que canta aí? Ele estava lá na frente ministrando. Ele não sabia nada do que eu estava fazendo. E ele diz assim: Romanos 12, 3, diz assim, e começou a citar. E eu estava lendo na hora, e eu não tinha combinado com ele, eu não estava no YouVersion no celular, eu estava na minha Bíblia mesmo. Não era o versículo do dia. E aí ele começou a falar, e eu falei: Deus, eu acabei de ler, o que o Senhor está querendo falar comigo? Cara, naquele momento, eu não sei explicar, o Espírito Santo me tomou, eu comecei a adorar a Deus, e Deus começou a falar para mim: eu vou fazer coisas maiores nesse retiro. E então, eu fui ali na frente, e falei com o Luiz, Luiz, se prepara, que Deus vai fazer coisas maravilhosas aqui, igual Ele fez no último Wave. Na época não era Wave, era Segredo. Porque a gente tinha vivido uma experiência parecida. Eu estava lendo com uma menina um texto da Bíblia, e o Luiz, sem saber, citou o texto. 2 vezes. Aconteceu a mesma coisa, não é coincidência. Mas, então eu falei isso para o Luiz, e depois disso, o pastor Eric foi pregar. Eu falei: Eric, se prepara que Deus vai visitar a gente. E antes do Eric pregar, a gente já fez um apelo antes da pregação. Foi uma choradeira, todo mundo lá na frente. E aí o pastor Eric pregou, e eu fui sentar no meu lugar para ver a pregação, e eu já achei que, nossa, já tinha vivido uma experiência incrível, uma super coincidência com o Luiz, uma coincidência do Espírito Santo. E depois
uma choradeira de gente entregando a vida para Jesus. Não é o choro em si, mas gente quebrantada, se arrependendo dos pecados, entregando a vida para Deus. Eu achei que tinha acabado ali. Mas aí eu lembro que eu sentei. Eu nunca mais senti aquilo. Oh Deus, se o Senhor quiser, pode derramar hoje. Eu lembro que, cara, eu senti como se estivesse pegando fogo, tudo assim. Tudo. Eu sentia fogo, cara. Fogo, fogo. E é interessante que em Atos 2, a Bíblia diz que Deus desce sobre os filhos dele como línguas de fogo. Eu pude experienciar aquilo, eu comecei a sentir tudo pegando fogo. Aí você falou, pastor, você estava emocionado. Não, porque chegou o final do culto, eu falei para o Eric que aquilo estava acontecendo, eu falei, Eric, Deus vai fazer mais. Eu fiquei 1 hora sentindo aquilo, sei lá quanto tempo ele pregou, talvez tenha sido menos, mas foi muito tempo. E aí, eu lembro que eu falei, cara, vamos orar pelas pessoas, Deus vai usar a gente. E a gente começou a impor a mão na cabeça dos adolescentes. Eu comecei a orar por vários adolescentes que eu nunca tinha visto na vida. Tipo aqui, eu não conheço todo mundo. E eu comecei a orar, e o Espírito Santo começou a falar para mim as coisas que aquelas pessoas estavam passando, sem eu saber. Eu começava a falar, a pessoa começava a chorar, porque eu comecei a descrever a vida dela. Mas não era eu sou só um careca que só fala do Corinthians. O Espírito Santo desceu. Uma dessas pessoas é a Madu, dá um tchauzinho, Madu. Ela está aqui, ó. Hoje ela é a namorada do Zé. Eu lembro que com a Madu foi especial, né, Madu? Eu também não sabia nada da vida dela. E eu comecei a orar por ela. Se eu falar errado, você me corrige, tá, Madu? Mas eu lembro que enquanto eu orava por ela, e gente, eu comecei a ficar envergonhado, porque eu falei, eu estou falando um monte de coisa que eu nunca soube da vida da pessoa, vai que eu erro. E aí eu lembro que o Espírito Santo começou a ministrar para mim, fala para ela que ela tem sido excelente, tentado ser excelente, tem feito tudo com muita força, com muito afinco, mas não é na força dela, não é assim que a vida dela tem que funcionar. E cara, eu comecei a falar um monte de coisa sobre a vida da Madu que eu não fazia ideia, e ela começou a chorar, e foi tão maravilhoso. Por quê? Porque quando eu creio em Deus, o Espírito Santo habita em mim, e eu me torno parecido com Deus, consolador, encorajador, defendedor. Sabe, você precisa ter uma experiência com o Espírito Santo. Quantos querem ter uma experiência com o Espírito Santo? Desse jeito aí vocês vão tudo morrer. Quem quer ter uma experiência com o Espírito Santo? Ei, coisa boa. A primeira coisa que você precisa aprender é quem é o Espírito. Ele é Deus, ele habita em mim e ele é maravilhoso. A segunda coisa é aprender a obra do Espírito. Ele não só é Deus, mas ele trabalha. Em João 16, Jesus continua o discurso dele. E ele fala assim, contudo, afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Ele estava falando sobre a cruz e sobre a ressurreição. Se eu não for o conselheiro, o Espírito Santo não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque os homens não creem em mim. Da justiça porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. Do juízo porque o príncipe deste mundo, Satanás, já está condenado. Aqui Jesus fala a primeira obra do Espírito Santo, que é a conversão. Repete assim comigo, conversão. Ele converte os corações. Como assim? O que é conversão? É um tema que você pode ver nas placas. E é interessante que aqui na Visconde de Guarapuava tem uma placa escrito conversão à direita e aponta para a Bíblia. Eu acho maravilhoso. O que é conversão? Eu estou indo aqui, para este lado aqui com a moça das Libras. Eu vou aparecer lá com ela. Eu estou indo aqui. Aqui, ó. Vou mandar uns sinaizinhos aqui. Não. O que é conversão? Eu estou indo para cá. E aí, chega alguém e fala, não, você está no caminho errado. Você não sabe falar Libras, vai para lá. Minha esposa está querendo morrer. Eu fiz alguma coisa errada, moça das Libras? Não? Tá bom, então tá.
é você estar indo para um lugar e vem alguém e te manda ir para outro. Não, não é para aí que você tem que ir. E a Bíblia diz que quando eu e você nascemos e vivemos, nós queremos fazer as coisas do nosso jeito, não é? Tanto que é interessante que a nossa geração é a que é mais personalizada. O seu Instagram é do jeitinho que você quer. Tem gente que é largado, é igual eu. Mas tem aqueles que faz tudo ornar, a corzinha, os destaques, cada ano. Sabe essa pessoa? Nunca posta uma foto mais ou menos. É sempre um semideus. Enfim, é tudo do nosso jeitinho. O iFood, o Uber, tudo é do meu jeito. E se não é do meu jeito, eu bato a porta na cara do meu pai e falo, sai daqui e me deixa em paz. E vai para o seu quarto cheirando Cheetos. A Bíblia chama essa rebeldia de pecado. É por isso que Jesus fala, o Espírito Santo vem para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ele olha para esse tipo de comportamento infantil que você tem, porque adolescente é cheio de querer ser adulto, mas quando a vontade dele não é feita, parece uma criança de 3 anos. Mas Deus, que é pai, ele olha para essa criança e fala, não é assim. E muitos de nós aqui, estamos indo para o lugar errado. E o Espírito Santo, ele quer te converter essa noite, para você andar nos caminhos dele. Ele diz, só eu conheço os planos que eu tenho para você, prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Deus sabe mais. Para de confiar em você mesmo, começa a confiar na obra do Espírito Santo. A primeira delas é a conversão. Repete assim comigo, conversão. Pessoal lá do fundo, conversão. Olha para quem está do seu lado e fala, se converta. Está precisando. Depois ele continua falando algumas outras obras do Espírito. Eu não vou conseguir falar todas, porque teve ceia, teve música, coisa linda. Mas ele continua, faz silêncio. Já mandou o irmão se converter, deixa o Espírito Santo fazer agora. Até porque a Bíblia diz, não é por força nem violência, mas pelo meu Espírito. Você não converte ninguém, amém? Outra obra do Espírito é regenerar o coração, nos salvar. O que é regeneração? Tá estragado e Deus vem e faz algo novo, algo limpo. O Espírito Santo, ele ensina. A Bíblia diz que não basta você ler a Bíblia, não basta você ir na igreja, o Espírito Santo tem que ensinar você, ele é o nosso professor. Tem vários textos da Bíblia que falam sobre isso. Ele é quem nos ensina. Jesus, ele diz, olha, ele vai lembrar vocês das minhas palavras. Ele é o professor, ele te ensina o caminho correto, ele te converte. Mas além disso, a Bíblia diz que o Espírito Santo derrama dons. Repete-se comigo, dons. Em 1 Coríntios 12, 8, 12, 28, Romanos 12, Efésios 4, a Bíblia fala sobre os dons do Espírito. Eu não vou ler todos esses textos, mas eu vou citar os dons que o Espírito Santo dá para nós. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, dom da fé, cura, milagres, profecia, discernimento de espíritos, dons de línguas, interpretação de línguas, serviço, ensino, encorajamento, contribuição, liderança, misericórdia, administração e evangelismo. O que são esses dons? É Deus dando o poder dele para nós de diversas maneiras. Então tem pessoas aqui, e eu já vi isso, e eu já vou contar uma história sobre isso, que tem o dom de curar. E não que a pessoa pode ser chamada de inimigo do SUS. Não é isso. O Espírito Santo habita nela. E ela tem o dom de curar. Ou as palavras.
aquilo que aconteceu comigo e com a Madu, o Espírito Santo derramou o dom, deu a entender o que estava acontecendo na vida dela. Tem o dom da fé, tem o dom de línguas, tem vários dons, o dom de misericórdia. Claro, todos devem ter misericórdias, mas tem pessoas que são amorosas como Deus. É um dom. O Espírito Santo, ele dá para você como se fossem skills. Sabe as skills do joguinho? O Espírito Santo te dá skills, habilidades sobrenaturais. O Espírito Santo, ele converte, ele ensina, ele dá dons, ele regenera, ele dá unidade, ele faz a gente andar junto mesmo sendo todo mundo diferente. Uns são bonitos, outros são feios, um é gordo, outro é magro, um é careca, um tem cabelo. E o Espírito Santo une a gente e faz a gente ir para o mesmo caminho. Ele tem uma obra maravilhosa. Ele nos derrama as habilidades do próprio Deus. É por isso que Jesus disse: se você crê em mim, você vai fazer coisas maiores, porque o Espírito vai estar em você. E você vai ter essas habilidades também, mas elas não vêm de você mesmo. Lembra, você é um adolescente de 14 anos cheio de espinha. Vem de Deus. Amém? É interessante que tem outra história legal sobre isso, sobre derramar dons. Quem aqui é da Flow School? Deixa eu ver. Vamos ver se vocês são mesmo. Vai lá, qual é o versículo principal do Flow? Que coisa linda, hein? Uou! Esse texto que eles falaram, Ezequiel 47:9, fala sobre o rio do Espírito, que derrama dons. E é interessante que a School é o nosso lugar onde a gente aprende sobre os dons do Espírito, sobre várias outras coisas, mas sobre dons. E agora no dia 28 de março, a gente abriu a primeira fase da School para pessoas novas. E chegaram várias pessoas lá. E o pastor Pedro, que é o líder da Flow School, ele estava nos ajudando a liderar. E naquele dia eu dei uma palavra sobre Ezequiel 47, que fala sobre o rio do Espírito. E aí, a gente fez um momento de oração pelas pessoas novas na School. Só que não fui eu que orei. O nome do nosso ministério é One Flow, não está ali a logo, mas normalmente ela está, é porque está coisas maiores hoje. Mas porque o fluir do Espírito, o flow do Espírito está em nós. Nós recebemos uma visão de um rio de adolescentes que por onde ele passa gera a vida. Uma menina que tem um dom também deu essa visão para nós. E foi interessante que ali na School, os adolescentes começaram a orar uns pelos outros. E mais uma vez, foi um menino de muletas para lá. E enquanto ele estava adorando a Deus, o Espírito Santo lembrou ele da passagem da mulher com fluxo de sangue. Se você não sabe, é uma mulher que há muitos anos tinha problema de fluxo de sangue no corpo. E ela viu Jesus, encostou em Jesus e foi curada. E na hora que ele estava ali adorando a Deus, ele lembrou dessa passagem e ele ficou: Deus, por que o Senhor está me lembrando disso? Até que vieram duas meninas e chegaram para ele assim e falaram: nós podemos orar para você ser curado? Ele falou: claro. Então aquelas meninas começaram a orar por aquele menino que estava andando de muletas, que estava diagnosticado com problemas. Eu não lembro o problema, deixa eu ler aqui para não falar besteira. Não achei, mas ele estava com problema. Ele existe, o nome dele é Luca, tá? Mas não vou fazer ele passar vergonha, ele está aqui. Mas ele estava com problemas. E aquelas meninas começaram a orar por ele. E aquele menino foi curado. Ele pôde sair da School, ele voltou para o médico. O médico olhou o diagnóstico de antes e o diagnóstico de depois e falou: o que aconteceu com você, menino? Ele falou: eu fui para a igreja. Deus derrama os dons. E essa não é a única história. Amor, você está com o meu celular? Traz meu celular aqui. Abre aí para mim. Dá uma salva de palmas para minha esposa grávida maravilhosa.
é uma das histórias. Eu quero uma câmera bem pertinho de mim. Eu vou olhar para essa aqui, tá bom? Essa é uma das histórias. Quando você digita no meu celular cura nos contatos, não sei se consegue aproximar. Vamos tentar mostrar para vocês. Vai, eu creio. Espírito Santo. Eu não sei se você consegue ler, mas tá tipo, Ana Gonçalves, cura tornozelo. Anne, cura joelho. Júlia, cura tornozelo. Luca, cura joelho. Mari, cura tornozelo. Maria Laura, cura do joelho. Maria Laura, cura do joelho. Essa aqui está duplicada. Sandro, cura do joelho. Fora os que eu não salvei. Deus é maravilhoso. Deus faz obras maravilhosas. Esse Deus está aqui. E Ele pode te visitar hoje. Amém? Se você quer viver coisas maiores, você precisa aprender quem é o Espírito Santo, a obra do Espírito Santo. E por último, eu vou encerrar. Nós temos que aprender a sermos cheios do Espírito Santo. Olha para quem está do seu lado e fala, seja cheio do Espírito. É do Espírito Santo. Porque tem gente que está cheio dos capeta, mas vai sair hoje. Amém. Falou de encapetar, já fala, ih, meu Deus. Eu apago a luz da cozinha e corro. Olha lá o que Jesus diz um pouquinho antes do discurso dele de João 14. Em João 7, Jesus estava na festa das cabanas. E Jesus diz assim no versículo 37, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Jesus falou que quem cresce em Jesus, quem cresce nele, ia receber o Espírito, ia receber dons. Mas não é simplesmente só uma presença, ele fala de plenitude, de estar cheio. Ele fala, aquele que crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Você já viu rios de água viva? Uma cachoeira poderosa? Uma água forte, uma correnteza? Um rio que vai além das pedras, que se você entrar você vai ser levado? Jesus está falando que o Espírito Santo é como este rio. Só que ao invés de você ser levado, ele brota de dentro de você. Ele está falando de ser cheio. Cheio do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, ele também fala sobre isso em Efésios 5,18. Ele diz, não se embriaguem com o vinho. Não fiquem bêbados com bebidas alcoólicas. Alcoólatra é o que você vira, né? Mas seja cheio do Espírito. Sabe, não basta ter o Espírito Santo, dá para só ter o Espírito Santo. Mas a Bíblia fala de algo maior. Ser cheio. Cheio. Transbordante. Sabe aquela pessoa que transborda algo? Aquela pessoa que é reclamona, ela transborda a reclamação. Tudo está ruim, nada é bom, a escola é ruim, meu pai é ruim, eu sou ruim, a igreja é ruim, o pastor é ruim, sabe? Tem gente que transborda beleza, tipo eu. Mentira, minha esposa. Para de aplaudir, rapaz, presta atenção. Não pode falar de amor, né? Ei, seus bonitos. Tem gente que transborda várias coisas, mas tem gente que transborda Deus. Deus pode transbordar através de você. Você se torna uma pessoa cheia. Mas pastor, como é que eu faço para me tornar uma pessoa cheia do Espírito Santo? A Bíblia fala que nós temos que buscar o encher do Espírito. Depois que Paulo fala em Efésios 5,18, não vos embriagueis com vinho, mas sejam cheios do Espírito. Ele fala o método, falando uns aos outros com salmos, hinos,
cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor de coração, sempre dando graças a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está falando de viver uma vida de adoração. Eu não estou falando que você tem que virar um nerd gospel que só fala de Deus o tempo inteiro, não é isso. É algo que brota de você com o Espírito Santo, e como um rio que não pode ser parado, você não consegue parar. Você adora a Deus, você perde horas na presença de Deus. Para você ficar numa vigília não é enfadonho, não é difícil, porque eu estou na presença de Deus. E eu me torno cheio. E eu vou pedir para você, fica aqui até o fim, que em nome de Jesus vai ter gente que vai sair daqui cheia do Espírito Santo. Amém? Mas olha só, a Bíblia fala que a gente tem que buscar estar cheio. A Bíblia fala sobre valores que nós temos que viver. Valores bíblicos que são os valores do nosso ministério. Eu vou pedir para o pessoal da One Flow School ficar de pé. Sem reclamar. Você é cheio do Espírito ou não é, rapá? Eles vão falar para você esses valores. Os valores que você tem que viver para ser cheio do Espírito Santo. É os valores, não é visão, não é missão e não é versículo. Começa com amamos a Deus. Dê a dica. Vamos lá, quais são os valores para nós sermos cheios? 1, 2, 3 e... Calma, vocês estão muito atrapalhados. Tá, eles num ritmo, eles. Vamos lá, no meu ritmo. Amamos a Deus com todo o nosso ser. Amamos ao próximo como Jesus amou. Nada compete com o flow do Espírito. Somos cheios do Espírito. Evangelizamos, custe o que custar. Acolhemos as pessoas com amor. Muito bom, uma salva de palmas para esse povo bonito. Você tem que viver esses valores. Amar a Deus, amar o próximo, nada competir com a presença de Deus na sua vida. Você tem um job, um trabalho. Qual que é o nosso job? Jejum, oração e Bíblia. Não tem outro jeito. Você tem que ser cheio. E quais são as evidências de que alguém é cheio do Espírito? Eu vou encerrar com isso. Essa pessoa tem o fruto do Espírito. Ela é amorosa, alegre, pacífica, paciente, amável, bondosa, fiel, mansa e tem domínio próprio. Essas são as obras do Espírito em nós. E mais, além desse fruto, a Bíblia fala sobre que aqueles que são cheios do Espírito são ousados para pregar o Evangelho. 2 Timóteo capítulo 1 diz assim: por essa razão torna a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que você recebeu pela imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Quem é cheio do Espírito é ousado para pregar a palavra de Deus. Amém? Nós vamos orar. E em nome de Jesus, vai ter pessoas que vão conhecer o Espírito e a obra dele. E pessoas que vão sair daqui cheias do poder de Deus. Fica de pé onde você está. Se nós queremos viver coisas maiores, nós temos que conhecer o Espírito, nós temos que conhecer a sua obra, nós temos que ser cheios dele. E nós vamos pedir agora para sermos cheios do Espírito. Eu quero pedir, feche os seus olhos onde você está. Se Deus falou com você essa noite, e você já conhece a Jesus, já tem o Espírito Santo,
mas você não está vivendo essa vida cheia de Deus. Você não tem sido amável, paciente, bondoso, fiel, manso, alegre. Não tem sido ousado na pregação do Evangelho. Mas hoje você quer ser cheio do Espírito. Você não quer mais viver com a água na canela. Você quer transbordar, você quer mergulhar. Nós vamos ter o Wave daqui a pouco. E eu não vou falar de Jesus para adolescentes. Eu não tenho amigos adolescentes. Eu amo vocês, mas eu tenho amigos da minha idade. Os seus amigos no colégio estão esperando você ser cheio do Espírito Santo. A sua casa está esperando você ser cheio do Espírito Santo. Chega de guardar a salvação só para você. Por isso, se você quer ser cheio do Espírito Santo, eu quero pedir para você vir aqui na frente. Eu vou orar junto com você. Nós vamos orar junto, venha. Se você quer ser cheio do Espírito, venha. Não dispersa. Conforme você for vindo, não importa se você é adolescente ou se você é adulto. Se você é adulto e precisa ser cheio do Espírito, venha. O Espírito Santo quer te visitar essa noite. Se não couber aqui na frente, ajoelha onde você está. Mas nós vamos clamar, e o Espírito de Deus virá sobre nós. Não porque eu tenho poder, porque o louvor tem poder, porque você tem poder. Mas a Bíblia diz que se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a face de Deus, se afastar dos seus maus caminhos, dos céus, Deus vai ouvir, vai perdoar, vai nos sarar e vai nos visitar. Isso é promessa de Deus. Por isso começa a pedir perdão pelos seus pecados. Antes de pedir para ser cheio, você tem que estar vazio de pecado. Tem gente aqui que está transbordando de pecado. Hoje é dia de pedir perdão por aquilo que você sabe que é errado, mas continua fazendo. Pede perdão. E depois que você sentir que já pediu perdão por tudo que tinha que pedir, você vai começar a pedir para ser cheio do Espírito. E Deus vai derramar rios de águas vivas neste lugar. Nós vamos confessar os nossos pecados juntos a Deus. Senhor Jesus, nos perdoa. Nos perdoa porque nós somos orgulhosos. Nos perdoa porque nós achamos muitas vezes que nós somos semideuses. Nos perdoa quando nós nos colocamos no seu lugar. Nos perdoa, Deus, quando nós olhamos para as pessoas de cima como se nós fôssemos melhores. Nos perdoa quando nós julgamos. Só Tu pode julgar, Deus. Nos perdoa, Deus, quando nós falamos mal um dos outros. Nos perdoa, Deus, quando os nossos olhos são impuros, até na Sua presença às vezes. Nos perdoa, Deus, pela imoralidade sexual. Nos perdoa, Deus, pelo nosso coração adúltero. Nos perdoa, Deus, pela pornografia. Nos perdoa, Deus, por tudo aquilo que não Te agrada, Jesus. Nos perdoa. Nos esvazia de nós mesmos. Nos esvazia dos nossos pecados, para que nós possamos ser cheios do Espírito. E não só aqui na igreja. Deus, eu não quero ser crente só aqui no púlpito. Eu quero ser crente em casa. Deus, esses meninos não querem ser crente só na igreja. Eles querem ser crente em casa, na escola. Deus, ouve o nosso clamor. Derrama perdão essa noite, porque o Senhor não enche o pecado. Nos esvazia de nós mesmos, Deus, para que nós possamos ser cheios do Espírito.
nos perdoa, faz a sua obra, nos converte, nos traz para os seus caminhos, em nome de Jesus, Senhor. Amém e amém. Fica de pé onde você está. Agora que nós nos esvaziamos dos nossos pecados, não dispersa, não vai embora. É uma vez por semana que você está aqui. O Uber pode esperar, seu pai pode esperar, a presença de Deus não pode esperar mais. Nós vamos clamar agora que estamos vazios, para rios de águas vivas do Espírito Santo ser derramado neste lugar. Você quer isso? Quando nós erguemos as mãos, não é simplesmente para sair bonito. Eu ergo as mãos querendo dizer: ei Deus, eu estou aqui, Deus. Eu não quero mais viver do meu jeito, eu quero viver do seu. Me enche da sua presença. É por isso que nós levantamos a mão quando nós adoramos. Por isso agora, se você quer ser cheio do Espírito, você vai erguer as suas mãos, e nós vamos declarar este refrão pedindo: Espírito que desce como fogo, venha sobre mim. Feche os seus olhos, esquece quem está do teu lado. Se você canta bem, se você canta mal, ergue a sua voz, e o Espírito de Deus vai nos encher. Declare, clame, clame. E enche-me de novo, Espírito, Espírito. Nós vamos fazer o seguinte: você vai impor a mão na cabeça em quem está do seu lado. Pode impor a mão na cabeça. E você vai começar a orar, todo mundo orar em voz alta, pedindo para nós sermos cheios do Espírito. O Espírito de Deus vai nos visitar neste lugar. Abre a sua boca, fala: Deus, enche o meu amigo, que ele não seja mais o mesmo, que ele seja um homem de Deus, uma mulher de Deus. Enche ele do seu Espírito. Derrama, Deus, todo dom. Derrama, Deus, tua unção. Derrama, Deus, quebrantamento. Derrama, Deus, da sua presença. Derrama, Deus, vem neste lugar. Senhor, como no dia que o Senhor cantou e houve luz, sopra neste lugar. Sopra neste lugar. Sopra todo o dom do Espírito, dom de cura, dom de profecia, palavra de conhecimento, dom de línguas, dom da fé, dom da misericórdia, dom do serviço. Derrama, Deus. Santo Espírito que desce como fogo, Santo Espírito que desce como fogo, incendeia, incendeia, incendeia. Amém. Eu vou fazer mais 2 orações. Deus, aqueles que pediram do seu Espírito, Pai, que o Senhor derrame com graça. Derrama sobre mim, Deus. Derrama sobre o Flow Arts, Deus. Deus, que por meio da música esses meninos possam alcançar corações para Jesus. Ah, Deus, nos perdoa quando nós queremos controlar o seu mover. Me perdoa quando eu faço isso. Ah, Deus, flua neste lugar, Pai. Flua neste lugar esta noite, em nome de Jesus. Amém. Essa é a primeira oração.
A segunda, e aí eu encerro. Você que pediu para ser cheio do Espírito, nós vamos fazer o seguinte. Cadê o Salomão? Cadê ele? Tá aí. Você vai distribuir para o pessoal do Flow In ali. Eles vão dar na saída. Eu vou explicar aqui. Tá bom? Você que pediu para ser cheio do Espírito, não é agora, porque ainda tem gente que vai entregar a vida para Jesus hoje aqui. Mas você pediu para ser cheio, e o Espírito Santo, eu creio, ele desceu sobre você. Você recebeu unção para pregar o Evangelho. Dia 17 nós temos Wave aqui. Quantos vão estar no Wave? Deixa eu ver. Deus quer te usar, mas não só para o Wave. O Wave é um pretexto, é uma desculpa. Você tem que viver isso o ano inteiro. Não adianta ficar com 3.000 pessoas aqui no dia 17 e voltar na semana seguinte e ser a mesma coisa. Nós precisamos ser usados por Deus. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Você precisa pregar o Evangelho na tua escola, cara. Tem gente se cortando, tem gente querendo se matar, tem gente com os pais se divorciando, tem gente trocando de sexo. Tá virando uma bagunça, porque nós não estamos fazendo o nosso papel. Deus quer te usar. Por isso, eu vou fazer a segunda oração para quem entregar a vida para Jesus. E depois que a gente encerrar o culto, na saída o pessoal de colete vai ficar nas portas com vários cartões de convite para convidar as pessoas para o Wave. Mas não é só para você dar o cartão como se você estivesse, sabe, falando de uma imobiliária, vendendo alguma coisa. Não, você vai falar, ó, isso aqui pode ser o teu convite para você entrar no céu. Você está entendendo? E você vai começar a evangelizar a pessoa. E em nome de Jesus esse lugar vai estar cheio. E algo novo vai acontecer, não só no Wave. A visão que Deus deu desse lugar lotado vai começar a acontecer. Ela já está acontecendo, mas eu creio que Deus quer nos encorajar para mais. Amém? Então quando o culto encerrar, você pega lá os cartões e você vai evangelizar em nome de Jesus. E vamos para a segunda oração. Eu sei que hoje o culto foi mais longo. Você que é visitante, normalmente eu já teria terminado. Mas Deus nos visitou aqui hoje. E se você que está aqui, eu vou pedir, não conversa agora. Deixa só o pad. Se você veio aqui pela primeira vez e você olhou e parece que você sentiu uma boa energia nesse lugar. Como eu disse, não é uma energia, é a presença de Deus. E se você veio aqui hoje, não é só porque seu amigo te chamou. Deus te escolheu para estar aqui. Talvez você veio e falou, quem sabe na igreja as coisas não vão mudar. Hoje Jesus quer mudar a sua vida. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, eu quero orar por você. Por que entregar minha vida para Jesus? Porque, como eu disse, nós estamos indo para o caminho errado e Deus quer nos converter para o lado certo. Que lado é esse? Quando Jesus morreu na cruz, Ele sofreu a condenação que eu e você merecíamos por ter ido para o lugar errado. Eu e você merecemos condenação, mas Jesus sofreu ela no nosso lugar e falou, ei, eu vou limpar a tua barra, os seus pecados, os seus crimes contra Deus. Eu sofri no seu lugar. E eu ressuscitei para uma vida nova. Para você ter vida nova aqui na terra e vida nova no céu. Se você está querendo vida nova hoje, nunca fez essa oração, eu quero orar pela sua vida, ergue a sua mão bem alta onde você está. Se você quer entregar a sua vida para Jesus. Amém, quanta gente. Se você quer entregar a sua vida para Jesus lá no fundo, amém, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Se você é adulto, quer entregar a sua vida para Jesus, ergue sua mão bem alto. Nós vamos fazer o seguinte, você que ergueu a mão, normalmente eu peço para você vir aqui pertinho de mim, mas está muito abarrotado esse lugar. Então aí do seu lugar, você vai repetir uma oração comigo, pedindo para o Espírito Santo entrar dentro de você. Essa é a segunda oração que eu falei. E depois disso, eu vou pedir para você pegar o teu celular. Tem um QR Code ali, para quê? Para você apontar, você vai cair num grupo aqui da igreja. Por quê? Você não pode andar sozinho, você precisa aprender de Deus. E nesse grupo,
a gente vai te chamar para conhecer mais das pessoas da igreja, dos projetos da igreja, porque não basta fazer essa oração com o pastor e ir embora do mesmo jeito. Deu para entender? Não dá para ser crente só de sexta-feira em sexta-feira, tem que ser na quinta, na quarta, na terça, na segunda, no domingo e no sábado. Tá certo? Então você vai repetir a oração comigo, não deixa de apontar o QR Code para lá. Você precisa de amigos novos, de vida nova. Amém? Quem ergueu a mão pro alto, continua com ela erguida. Se tem alguém perto de você com a mão erguida, estende a mão sobre essa pessoa. E você que ergueu a mão, entregando a vida para Jesus, repete assim comigo: Senhor Jesus, me perdoa, que eu estava indo para o lugar errado, mas hoje eu aceito que o seu Espírito me converta e me torne uma nova pessoa. Eu creio que o Senhor morreu pelos meus pecados e ressuscitou para me trazer vida nova. Entra com o seu Espírito dentro do meu coração e me torna uma nova pessoa, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir a Jesus, esse povo bonito. Glória a Deus. Se você entregou a sua vida para Jesus, não deixa de apontar o celular para o QR Code. Nós já passamos do horário, normalmente a gente cantaria uma música, mas não vai dar tempo. Mas eu vou pedir para você o seguinte: não vá embora sem apontar para o QR Code, sem pegar os cartõezinhos do Wave, amém? Quem está feliz aí, dá um glória a Deus. Dá um abraço quem está do seu lado, fala: Deus te abençoe, vá em paz para casa, seja cheio do Espírito Santo. Pega os cartõezinhos do Wave, dia 17, Deus vai nos visitar, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Você que está em casa, Deus abençoe a sua vida. Aparece aqui no Wave com a gente, vai ser bênção demais, tá certo? Até sexta que vem, tchau.